Bom dia a todos. Essa é a nossa 34ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e comentando o livro há 2000 anos. Né? O principal motivo dessa nossa conversa é trazer esses ensinamentos, né, para a nossa vida cotidiana. Acho que esse é o grande objetivo. Né? Na reunião passada, a gente estava no final do capítulo 8, né, em que Jesus foi condenado. Né? E aí então teve aquela questão, né, dele ser acusado pelo Sinédrio, ser mandado a Pilatos, e aí depois Pilatos mandou para Herodes verificar com relação a... Porque Pilatos julgava que ele não estava sendo acusado pelas leis de Roma, né? Pilatos era o representante de Roma lá. Então aí ele mandou para Herodes, a Herodes fez aquele escárnio, aquela brincadeira, né? Porque o povo dizia que Jesus era o rei, né? Então aí ele vestiu Jesus como rei, colocou a coroa de espinhos na cabeça dele, devolveu para Pilatos. Aí eles procuraram uma solução que não fosse a condenação de Jesus, tentaram aplicar apenas, né, com bastante aspas, né, uma pena de açoites, né, de chibatadas, né, chicotadas. O povo não ficou satisfeito. Depois eles tentaram trocar a condenação de Jesus pela condenação de um outro criminoso, né, conhecido, o Barrabás, também não foi satisfeito. E aí finalmente, desculpem, o Pilatos falou assim: então eu não posso fazer mais nada, eu acho que esse homem ele não deveria ser condenado, mas ele foi condenado injustamente, então eu vou lavar as minhas mãos. Né? A gente terminou a nossa reunião passada nesse ponto. Então, agora eu vou prosseguir. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro, que demandava o monte da crucificação. A passos vacilantes sobre o madeiro da ignomínia, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia. Depreendia daí, né? Depreender tirava uma conclusão daí, né? Deduzia daí o senador que, segundo que quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago, em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. Eu marquei essa parte, né, porque... E agora o Fiore acabou de entrar, né? Eu lembrei muito do Fiore quando eu marquei essa parte, né? Que às vezes a gente quer fazer o correto, a gente quer fazer o que o nosso coração manda, mas a gente ainda não tem essa, digamos assim, coragem, né, para ir contra toda a sociedade. Né? Eu acho que os seguidores de Jesus queriam estar do lado dele. Né? Eu não imagino nenhum dos apóstolos, né, que conviveram com ele durante 3 anos, né, aprenderam tanto com ele, sentiram tanta aquela paz que eles nesse momento simplesmente
falado assim, não, não quero saber. Não, eles só estavam acuados, com medo, né, de toda aquela situação, né? Então, eu acho... E aí eu lembrei do Fiore, porque aí ele sempre fala, né, sobre a questão lá da conveniência, né, e às vezes a gente segue esse lado da conveniência, né, com o coração apertado, que a gente gostaria de ter outra atitude. Então, eu gostaria, então, com essa quê de minimizar um pouco esse aspecto negativo que aparenta, né? A gente não deve julgar as pessoas, né? Porque a gente não está vivendo o que elas viveram, né? E então eu acho que isso que é importante, a gente olhar para dentro da gente e esquecer os outros. Cada um tem as suas atitudes, né? Porque a gente sabe se a gente naquele momento vai tomar uma atitude ou não, né? Porque a gente sabe todo o contexto, né? A outra pessoa que está próxima a gente está vendo só alguns aspectos, né? Então a gente não consegue ter o mesmo raciocínio que ela teve, porque ela sabe de todos os aspectos, a gente só está vendo alguns. Então, se a gente tentar fazer um julgamento dessa pessoa, a gente vai estar fazendo um julgamento impreciso, né? Então a gente só deve julgar a nós mesmos. Comentários? Bom dia a todos, bom dia, Paulo. Bom dia. É aquilo que você falou, né? É o eterno dilema, né? Valores versus conveniência. Mas eu acho que aquilo que você falou, não se deve julgar, às vezes, a atitude das pessoas, porque você não está vivendo aquele momento dela, né? Você não está vivenciando aquele momento que ela está passando. E os valores de cada um, você vai evoluindo com o tempo e é circunstancial, né? Dependendo da situação, você vê coisas, por exemplo, vou pegar o exemplo dentro de uma empresa, de um administrador tomando decisões que você sabe que as consequências serão negativas. Você não faria aquilo, você não compactua com aquilo. Mas, por outro lado, aí você fala, pô, também se eu bater de frente, eu tenho uma família atrás de mim, eu tenho um salário, eu tenho situações aqui que vou arrastar muita gente com uma decisão minha intempestiva de bater de frente. Então, até determinado ponto, você abre concessões. Por isso que eu falo, valores, eles vão evoluindo conforme você vai passando pela vida, buscando estudo, vendo situações, mas não dá para julgar, porque as circunstâncias te levam a decisões que você, mais tarde, fala assim, puta, não deveria ter tomado aquela decisão. Mas isso só depois que acontece. No momento, é difícil avaliar. Por isso que o dilema valores versus conveniência sempre vai existir na vida de todos. É como você falou, né? Ver exemplo dos discípulos de Jesus na época. Houve uma conveniência ali de omissão. Tá certo? Eles não compactuavam tudo aquilo que estava acontecendo, nem Pilatos compactuava. Mas houve uma conveniência. Agora, isso sempre vai existir. Agora, como você falou, não se deve julgar. Cada um tem o seu momento, cada um sabe o que deve fazer e ficar em paz com a sua consciência, né? Eu vejo assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos que administrar. É isso aí. Mais comentários? Vou prosseguir com a leitura, então. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido, né, colocado para aquele imposto, aquele homem que um dia o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida, ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre,
não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe. O amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Por que eu marquei aqui as mulheres, né? Porque eu acho que, primeiro, é importante enfatizar, né, que os espíritos não têm sexo, né? O espírito é único. Às vezes a gente vem como homem, às vezes a gente vem como mulher, e quando a gente vem como homem, a gente aprende algumas lições, quando a gente vem como mulher, a gente aprende outras lições, né? Então, e as mulheres, né, elas não tinham tanto essa questão dessa questão social, né? Elas não estavam, como o Fiore mencionou, né? Às vezes a conveniência lá de ter uma determinada atitude ou não no emprego, né? As mulheres, elas, durante um período muito grande da nossa história, elas não tinham esse tipo de papel na sociedade, né? Então, para elas era mais fácil, né? E como a gente viu aqui, que essa questão, né? Então, a gente vem às vezes como homem, às vezes como mulher, para olhar as coisas por ângulos diferentes também, né? Comentários? Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozearia da plebe, aliado ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental, em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província, então ela enfatizava, ela falava de forma orgulhosa dos problemas da província e as intrigas da corte de Tibério. Mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Eu marquei esse daí porque o Fiore bem mencionou, né, que uma coisa é a gente tomar uma decisão, né, sem saber das consequências. Outra coisa, né, é tomar decisão já sabendo das consequências daquilo, né. Como a gente tem um ditado, né, que fala engenheiro de obra pronta, né. Então, se a gente soubesse de todas as consequências das nossas atitudes, a gente teria atitudes diferentes, né. E só que isso não existe, né. A gente precisa dedicar bastante tempo, né, estudar bastante, né, e a gente está fazendo isso justamente para isso, para a gente começar a ter uma ideia das consequências que podem ter os nossos atos, né? E aí, sabendo dessas consequências, a gente começar a agir de uma forma diferente, né? Então, eu acho que
esse é o grande objetivo aqui desse grupo, né? É a gente ler essas coisas, né? Tentar extrair quais possíveis consequências, né? Imaginando que esse livro ele foi escrito 19 séculos depois, né? Então ele não estava preocupado tanto com aquele momento histórico, mas ele estava mais preocupado em mostrar que as consequências daquilo lá, né? E aí a gente pode, entendendo as consequências, agir de uma maneira diferente hoje, né? Então acho que esse é acho que é o grande motivo do livro, né? E desse nosso grupo. Comentários? Então eu vou continuar, né, a leitura, agora iniciando o capítulo 9, que é intitulado A Calúnia Vitoriosa. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam, com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada. Temendo-lhe as sanhas, né, as iras, a raiva destruidora, mas muitos espíritos piedosos, como Ana e Simeão, contemplaram de perto os martírios do Senhor, sobre o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas e esperando que, a cada momento, se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens, a favor do Messias. Então, isso aqui, já até tinha abordado isso no final do capítulo passado, né? Que aquelas pessoas, né, tiveram aquelas atitudes porque elas não que elas concordassem, né? Elas tiveram porque era aquilo que elas, as atitudes dela expressavam o que elas melhor conseguiriam fazer naquele determinado momento, né? Eu acho que isso também é importante para a gente, né? A hora que a gente começa a estudar, a gente começa a olhar para trás, né, e verificar que a gente poderia ter atitudes diferentes no passado, né? Mas a gente não pode ficar preso nesse sentimento, porque naquele momento, né, a gente fez normalmente o que a gente melhor podia fazer, né? Porque eu falei o normalmente, porque pode ser que em alguma vez a gente tenha querido fazer, né, alguma coisa deliberada, né, para atingir uma pessoa, né? E aí isso a gente vai depois ter que levar isso para a vida, né? Porque a pessoa com que a gente fez alguma coisa, ela não vai saber a nossa intenção, mas a gente vai. E é isso que vai marcar nossas vidas, as nossas intenções, né? Não interessa o resultado, interessa as nossas intenções. Porque o resultado a gente não tem controle, né? Às vezes aquilo lá pode dar certo, pode não dar, mas se a nossa intenção era boa e o resultado não foi bom, né, a gente
pode ser que tenha alguns elementos que a gente fosse, assim, pessoas que ainda não tivessem todo o conhecimento, né? E talvez, se a gente tivesse mais conhecimento, a gente não tivesse feito aquilo lá. Mas, diante daquele ponto, é aquilo que a gente melhor podia fazer. Isso que é o importante, a nossa intenção, né? E porque vários livros, né? Eu gosto muito do André Luiz, né? Vários livros dele, especialmente o último, né? E a Vida Continua, mostra isso, né? Que não interessa o resultado, interessa a nossa intenção, né? Na própria obra do Kardec, né? Isso também tá escrito, né? Que a intenção vale mais, né? Qual que era o nosso propósito quando a gente fez determinado ato vale mais do que o que aconteceu efetivamente, né? Então, essas pessoas, né, que não tiveram essa coragem naquele momento para fazer, mas elas, elas não tinham aquela intenção efetivamente. Então, elas próprias não vão se cobrar tanto disso, né? Elas vão se cobrar não talvez da atitude, de não ter tido a coragem, né? Então vão ter que trabalhar esse lado para ter mais coragem para assumir determinadas posturas, né? E não pela própria postura em si, tá? Era isso que eu também queria mostrar, porque às vezes quando a gente começa a estudar e olhar as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a olhar para o nosso passado e ver um monte de falhas que a gente cometeu, né? E a gente tem que olhar com bastante cuidado isso, não começar a ficar desesperado também porque cometeu tantas falhas assim. Comentários? Perfeito, Paulo, o comentário. Eu acho que é o entendimento da pessoa naquele momento, que era o entendimento dessas pessoas, né? Eles não queriam fazer isso, mas também estavam impotentes diante de uma situação. Então, é exatamente isso. Eu penso assim também. A pessoa que está vivenciando aquele momento, ele está tendo o quadro todo para ele, entendeu? E se a consequência for negativa, daquela decisão, daquela omissão, atitude, seja lá o que for no momento, vai ser o aprendizado, que é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando para que, quando as decisões negativas que nós tomamos no passado, ou vamos tomar ainda no futuro, ela sirva de exemplo para que esse caminho não seja mais seguido, que é aí que você vai solidificando os seus valores, né? Aí você fala, puxa, sabe que tudo que eu tive num quadro que era o meu entendimento, eu não faria hoje novamente, eu não abriria essa concessão. Eu preferia, sabe, sair dessa situação e seguir em frente com aquele valor que eu tenho do momento. É perfeito, é isso mesmo, concordo. Obrigado. Mais comentários? Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças, né? Elas sumiram, né? Elas foram se dissipando, né? Acabando as esperanças. Quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil. Ignóbil é o oposto de nobre, né? Então, ela não tem nada de nobre, é justamente o oposto, não, o antônimo de nobre. Confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, decidiram seguir para a residência de Públio, para suplicar, para pedir, né, pedir bastante, né, implorar o patrocínio de Lívia junto ao governador.
Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos se desviaram da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada, em busca do almejado socorro. Penetrando a residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana à esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz, mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa, né, da morte sem honras, né, na cruz, entre os ladrões. Uma emoção mais forte embargara, né, reprimia, sufocava, né, a voz, sufocada de pranto. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida. Se a prisão data de tão poucas horas? Mas é verdade, revidou a serva compungida, angustiada, né, com o coração apertado. E em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolados pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, lá é possível? Vive então aqui esse povo sem outra lei que não a da barbaria, né, que é da selvageria, né, de quem não é civilizado? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada com a inopinada, inesperada notícia. Eu marquei essa parte, né, lembrando de novo de você, Fiore, que algumas reuniões atrás você perguntou se a condenação de Jesus era justa, né, com base em que leis, né, que ele foi condenado, né, e a Lívia aqui ajuda a responder mais um aspecto, colocar mais um aspecto, né, que se tivesse sido seguido a lei, né, ela não poderia ser tão rápido um julgamento, né, ainda mais quando a condenação é uma condenação tão drástica, né. Recentemente eu estava lendo a defesa, né, que Sócrates fez dele mesmo, né, lá no tribunal, lá em Atenas, né, e aí Sócrates fala isso também, né, que Sócrates também foi condenado à morte, né, e aí ele falava, olha, a gente não está aqui fazendo alguma coisa que seja próximo de justo, né, porque eu estou tendo muito pouco tempo para me defender de acusações tão descabidas, né? E se a gente fosse um julgamento, né, com mais tempo, que levasse alguns dias, que seria o natural, né, eu com certeza conseguiria fazer essa defesa, né? Então, isso também é uma questão, né? A gente tem que dar tempo para os fatos, né, se acalmarem, para a gente ter essa decisão melhor, né? A gente sempre comenta aqui várias vezes, né, nesses nossos encontros, né, que quando a gente está diante de uma situação e o nosso coração está muito acelerado, né, a gente está vivendo emoções muito intensas, que a gente procure primeiro acalmar o nosso coração, né, nos tranquilizar,
para depois pensar numa solução, né? Pensar no que fazer, né? Enquanto a gente tomar decisões naquele calor das emoções, as decisões provavelmente não serão as melhores, né? Eu acho que isso daqui tem a ver com essa questão também. Comentários? Perdão, pode falar. Pode falar, Fiore, depois eu falo. Como o Paulo fez o comentário na época, né, acho que na eleição passada, que foi uma decisão política, né, e eu concordo, a proposta de Jesus era uma proposta revolucionária da época, como é até hoje, no comportamento das pessoas, né, que isso incomodava os poderosos do momento, da época. E aí houve essa decisão aí, sem menor teor técnico, nada, né? Você vê que foi, e eu concordo, nós já fizemos algumas lições aí de a gente não tomar decisões no calor de uma determinada situação, né? É buscar a serenidade, né? Para depois falar, bom, mesmo que se você esteja realmente envolvido por uma emoção ali de desabafo, mas mesmo assim você tem que tentar fazer esse exercício que não é fácil, de contar até 10 ou até 100, ou como a Angélica falou, em algum momento tomar uma água aí, sei lá, para depois colocar o seu ponto de vista. Mas é um exercício diário. E exatamente isso, Fiore, e o que o Paulo estava falando antes também, que até, acho que está na outra página, quando o Simeão, né, espera pacientemente, né, que o Paulo leu ali, que eu falei, nossa, né, toda essa situação, né, e ele estava lá esperando pacientemente, né, e é pra gente legal, assim, fazer, né, o contraponto, né, a diferença, né, do que a gente vem falando, principalmente o Paulo lembrou aí que você, Fiore, né, fala muito de como a gente lida, né, com as conveniências, né? Então, como Pilatos estava lidando com as conveniências, Públio, né? E já do outro lado, né, Simeão, Ana, e mesmo Lívia, né? Eles estavam vendo uma outra conveniência, não a conveniência da sociedade, né? A conveniência que não é conveniência, mas nesse sentido que eles já tinham adquirido, né, toda essa moralidade, né? E eles estavam indignados com tudo isso, né? Então a gente vê como tem sempre os dois pontos, né? E como é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos na vida, né? Com as experiências que vamos passando, e isso faz com que a gente vá conseguindo, né, se libertar dessas conveniências e pegando a conveniência que é mesmo, que é o que a gente precisa fazer, né? Mas isso aos poucos mesmo, né? Então, assim, achei bem legal esse contraponto que está mostrando, né? E principalmente essa palavrinha pacientemente, com tudo isso, né, que estava acontecendo, eles estavam lá pacientemente esperando. A gente não consegue nem entender direito como que dá para esperar. Concordo. Pode falar, Pedro. Desculpa. Não, perfeito o raciocínio da Lúcia, o pensamento é isso mesmo, é uma construção gradual, né? É uma construção gradual desse contraponto, né, entre conveniências e valores, é aquilo que eu tinha mencionado no início, né? Aos poucos você vai adquirindo, né? Hoje eu penso assim, né? Diante de uma situação, sei lá, eu vou ter um olhar muito mais profundo dos meus valores do que para minha conveniência. E faço uma análise dessa decisão, dessa conveniência, entendeu? O que eu vou impactar a minha vida, a vida de pessoas que estão comigo. Mas é o que eu falo, os estudos que nós fazemos semanalmente, o objetivo principal é esse, é trabalhar os valores, é trabalhar essa construção moral gradual que nós vamos adquirindo. Com esse fórum que nós temos aqui todos os sábados, por isso que ele é interessante, né, e é atraente de estar aqui, e com o estudo, né, com o autoconhecimento, esse é o caminhar, né, é isso mesmo. Fabiana? Não, Paulo, eu só me lembrei também com relação ao que você falou, e que a Lúcia falou, né, de esperar calmamente.
sobre a definição de ofensa e calúnia, né? Eu acho que eles tinham, na verdade, as pessoas, elas, quando são julgadas, eu acredito que essa definição, ela acaba ajudando um pouco a gente, né? Eu, hoje em dia, depois que eu tive essa definição, eu meio que não é que eu não me abalo, porque a gente sempre se abala com o que a gente acredita ser injusto, mas a ofensa, na verdade, é você reconhecer algo que eu entendo, né? Que é você reconhecer aquilo que em nós é frágil e que a gente quer tentar esconder. Então, quando você se sente ofendido, na verdade é algo que você tem que corrigir em você. Já a calúnia, ela é uma invenção sobre você, né? Ela não existe, ela não tem alinhamento com a nossa verdade interior. Então, assim, eu acho que me trouxe à cabeça isso porque a calma e a tranquilidade dele, eu acho que veio disso, né? Ele tinha a mente dele muito tranquila de que tudo aquilo era uma calúnia para ele, que ele tinha feito o melhor dele, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ajuda um pouco a gente no sentido de quando a gente está sendo atacado injustamente, né? A gente ter essa consciência, essa maturidade da gente olhar para dentro da gente e saber fazer essa diferenciação. Entendeu? Porque aí, se a gente consegue fazer essa diferenciação, a gente consegue passar de uma forma mais tranquila, né? Nunca vai ser uma forma suave, sempre vai trazer um grande aprendizado para a gente, até da gente se acalmar diante da situação, mas eu acredito que se a gente tiver isso dentro da gente, a gente talvez consiga passar por isso de uma forma melhor, né? E eu acho que as pessoas daquela época, elas tinham muito medo das autoridades, né? Às vezes elas não tomaram atitudes, não porque elas foram covardes, no sentido de eu não vou ajudar porque eu não quero, mas porque elas temiam muito mesmo, e eu acho que elas ainda não tinham entendimento de que a coragem delas poderia salvar alguém, ou que poderia fazer a diferença, entendeu? Então elas, na verdade, como você falou, eu acho que foi algo da natureza delas e do aprendizado delas naquele momento, né? E por isso realmente a gente não pode julgar, né? É mais isso que me trouxe. Obrigado. Mais comentários? Como se desejasse arrancá-la a qualquer divagação incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto, monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Né? Eu marquei essa parte aqui dos deveres conjugais, porque naquela época as pessoas, as mulheres, né, elas tinham esses, e até muito recentemente, tinha esse dever conjugal. Né? E aí hoje as pessoas acham que elas não têm mais esses deveres, as mulheres, né, não têm mais esses deveres. Né? Mas eu acho que está errado. Né? Eu acho que a gente está muito mal acostumado desde lá da Revolução Francesa, né? São já 200 e tantos anos que teve a Declaração dos Direitos do Homem, né? E a gente agora está sempre falando dos nossos direitos, né? Só que as pessoas esquecem dos deveres, né? Então, eu acho que eu marquei esse ponto porque eu entendo que as mulheres continuam tendo esse dever conjugal. Né? O que está diferente hoje é que a gente tem que reconhecer que isso daí não é um dever das mulheres. Né? É um dever das pessoas que decidem se juntar, né, para viver de uma forma unida, né? Ao invés de você
levar a sua vida sozinho, agora você está levando a sua vida com pelo menos mais uma pessoa, né? E depois, às vezes, tendo filhos, né? Com mais gente. Então, acho que esse dever, né? É um dever que ele não foi retirado das mulheres, mas ele foi agora estendido aos homens, né? Então, acho que tudo isso deve ser considerado, né? Hoje, né? Hoje. Então, o homem também tem o dever de fazer. Não é que a mulher agora pode fazer o que ela quiser, que ela não tem os seus deveres. Não. O que antes estava errado era que o homem não se sentia nessa obrigação. E eu acho que ele deve ter essa obrigação, né? Aí, se a gente começar logo no parágrafo seguinte, tem lá, onde estaria Públio naquele instante, né? Ou seja, ele não estava fazendo a parte dele, né? E aí, a hora que cada uma das partes não faz o que é esperar, então aquele contrato, aquele acordo que tinha, começa a se desfazer, né? Eu acho que talvez um dos grandes males da atual, né, seja isso, as pessoas se acham com muito mais direitos do que deveres. E eu acho que esses direitos e deveres são sempre equilibrados, né? A gente tem direitos se a gente fizer os nossos deveres. Comentários? Perfeito, eu compactuo também com o pensamento. Eu acho que dentro de uma relação, principalmente, deveres e direitos não tem gênero. Até pela harmonia da relação, né? Senão fica de um lado opressora, né? Uma relação, sabe, que traz muito mais desarmonia do que harmonia, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Saber ceder de ambos os lados quando for necessário, mas sempre buscando igual. Na vida a gente sempre tem que buscar o caminho do meio. Quando você vivencia um lado que está muito extremado, isso traz desarmonia, né? Traz tristeza, né? E é isso. E numa relação não pode ter direitos e deveres, não pode ter gênero, né? Lúcia? Lúcia, pode falar. Acho que eu abri o microfone sem querer. Então, vou continuar. Onde estaria Públio naquele instante? Desde amanhã, não regressara à casa, após o chamado insistente de Pilatos. Teria colaborado na condenação do Messias? Num relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido das caridosas e complacentes, recebido das mãos caridosas e complacentes do Messias. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução: está bem, Ana, irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Esperar-me-ás um instante, enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me deste modo ao governador, sem provocar a atenção da turba muito desenfreada. Eu marquei aqui, né, essa parte dos trajes, né,
pelo seguinte: esses trajes, né, quando ela foi se encontrar com o Mestre, né, com Jesus, ela fez ela não utilizou uma roupa, uma túnica, né, que seria esperado por uma matrona romana, né, e ela pôs uma túnica, uma roupa de uma pessoa lá do local. E ela disse que ela fez isso para não ser notada no meio da multidão, né, e ela não queria ter nenhuma deferência, né, não ter nenhum privilégio, né, por estar usando uma roupa daquela, né, que as pessoas não teriam condições de comprar, então ninguém utilizava. Então ela queria ser mais uma pessoa na multidão, sem nenhum privilégio. Então esse foi o grande motivo dela. E aí, só que essa situação causou muitos problemas, né? O marido não entendeu isso de uma forma adequada, né? Ele julgou que ela estava usando aquela túnica, né? Aquela roupa, porque ela ia se encontrar eventualmente lá com o Pilatos, né? Porque o Sulpício ficava instigando a pensar dessa maneira, né? Então aquela roupa trouxe muitos problemas, né? Mas aí então ela aparece em vários pontos lá nos capítulos anteriores, né? No capítulo 7, que ela vai lá conversar com o Mestre, né? Com Jesus. Mas eu selecionei um ponto aqui, né? Que era: sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz, né? Não importa a parte externa, né? Ela falou assim: ó, Jesus vai me conhecer pelo que eu sou, internamente, não por isso. Esse foi o grande motivo, né, que a fez utilizar isso daí, né, essa roupa diferente. E aqui eu acho que ela queria isso também, né, porque acho que se ela fosse com essa roupa, ela provavelmente, eu imagino, né, a gente tem que lembrar que o Pilatos, né, tinha, né, desejos por ela, né, e falou que faria o que fosse necessário para isso, né. E eu acho que se ela fosse com uma roupa, né, mais simples, né, talvez ele esquecesse essa parte, né, e escutasse aquilo que ela estava lá, o real motivo dela ir encontrar com ele, né, dela ir procurá-lo, né. Então acho que essa questão do traje tem muito disso também, né, da forma com que a gente faz. Eu acho que na nossa vida a gente também precisa pensar, né, às vezes, da forma com que a gente toma as atitudes. Comentários? Paulo, sou eu. Pode falar. Isso é verdade mesmo, né? Tudo, vamos dizer assim, o ambiente leva a você a se vestir de certa maneira, falar de certas maneiras, né? Porque às vezes se você vai falar alguma coisa para uma pessoa um pouco mais simples e usar uns termos técnicos, ela não vai entender aquilo que você fala. Então, na minha vida, né, conforme eu ia atendendo as pessoas, eu procurava me adequar àquilo que ela ia entender. Então, é bem isso. E a roupa também quer dizer isso, tá? Muito, muito, muito. Eu lembro muito de alguns fatos que eu tinha um cliente muito rico, mas muito simples. Ele era fazendeiro e ele vinha com aquelas botas cheias de cocô de cavalo, de vaca, sabe? Com as jeans rasgados que naquela época não usava, hoje é moda. Tudo quanto é jeito. E ele foi comprar um carro. Aí ele falou: Regina, me libera um dinheiro que eu vou comprar. Acho que ele ia comprar 2 ou 3 caminhonetes. E ele foi na loja.
quando o pessoal viu aquilo, ninguém tomou nem conhecimento, porque imagina, é um pobre. E isso às vezes, um dia até apareceu no Facebook, de um rapaz que entrou também numa loja para comprar um carro e estava ali mendigo. E ele comprou à vista. E teve só um vendedor que não ligou para aquilo e foi. Ele acabou comprando 3 carros à vista. Então o cara teve uma comissão, né? E isso outro dia não, faz um tempo passou também na televisão. Um mendigo entrou numa agência de automóvel para pedir uma água e começou a perguntar de carro. Ninguém queria atendê-lo. Só teve uma pessoa que resolveu. E é isso mesmo. Porque às vezes você vai para alguns ambientes que você não pode ir toda maravilhosa, linda, de joia, de sapato alto, senão você não atinge o teu objetivo. Aquilo ali já parece que é uma coisa que ninguém se aproxima, sabe? É uma coisa, olha, não me se aproxima. Ao passo quando você está simples, tranquilamente, né? Então eu acho que isso é bem verdade, quando ela fala isso daí da vestimenta, sabe? Acho que está certo. Obrigado. Mais comentários? Em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião da Samaria e a sua sobrinha, acerca dos dolorosos acontecimentos. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-a a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Eu marquei essas duas partes, né, porque às vezes a gente sabe que o que a gente está fazendo é correto, né? A gente sabe das consequências daquele ato, né? E a gente decide por aquele ato, né? O que a gente também costuma fazer é depois reclamar das consequências, né? Então, eu acho que quando a gente sabe que a gente vai ter um ato, né, que vai causar alguma turbulência, né, e a gente decide fazer aquilo tendo a ciência que podem ter algumas consequências, né, que não seja do jeito que a gente gostaria, né, a gente fala, olha, tem um risco de fazer esse. Então, o que eu estou querendo alertar aqui é que muitas vezes a gente tem que fazer, né, porque o nosso coração está mandando, porque depois a gente não vai também, a gente não pode viver com o fato de não ter tido aquela atitude, vai ser mais danosa para a gente do que viver com as consequências, né? Mas o que eu quero alertar aqui é que depois a gente também não pode ficar se queixando das consequências. A gente achou que aquilo lá valia a pena, né? Como o Fiore falou lá, entre a conveniência e os valores, né? Naquele momento a gente falou, não, vou ficar com os valores, né? Mas a hora que a sociedade vier e cair em cima da gente, né, a gente não pode também achar que a gente é uma vítima. Não, a gente fez aquilo de forma consciente e agora vamos continuar seguindo coerentemente com as nossas atitudes, né? E eu acho que isso que é uma questão importante para a gente também, né? Na hora que a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos, né, a gente vai começando cada vez mais ter essa coragem que em momentos para trás a gente não teve e que
elas começam a aparecer, né? E às vezes, né, uma coisa que é ruim no início, né, passado um determinado ponto, aquilo lá, a gente começa a ficar contente, falando, nossa, eu consegui ganhar, né, de mim mesmo, que essa é a pessoa mais difícil da gente ganhar, né? A gente ganha dos outros facilmente. Agora, o difícil é ganhar da gente mesmo. Na hora que a gente começa a perceber que a gente começou a ganhar da gente mesmo, né, essas consequências elas vão ter um gosto menos amargo, e esse, assim, ela falou, olha, eu estou diferente, agora eu sou diferente, né? Isso tem um gosto muito doce na nossa boca, né? Então a gente pode sentir algum gosto amargo no caminho, pode, mas dali a pouco a gente vai ficar com o gosto doce na boca, né? Então acho que era isso que eu queria trazer aqui para a reflexão de vocês. Comentários? Ô Paulo, eu acredito que até a nossa falta de atitude traz consequências, né? Com certeza. Acaba trazendo, assim, por mais que a gente ache que eu não vou agir, eu vou ficar quieta no meu canto, aquilo traz uma consequência também, porque você acaba sendo conivente com alguma ação que, no fundo, talvez você não concorde. Então, realmente, isso que você falou é muito verdadeiro, porque quando a gente vence a gente mesmo e consegue colocar o que a gente acha, realmente o gosto é bem doce na boca, né? Porque a gente consegue colocar a nossa essência, aquilo que a gente acredita, a gente fica mais em paz, mais tranquilo, né? Então, é isso que me fez refletir esse seu comentário. Legal. Mais comentários? Paulo, eu também concordo com a Fabiana, com você, e eu acho que sim, ela refletiu, né, exatamente no que ela precisava fazer, né, ela estava decidida, ela sabia o que ela tinha que fazer. É que para nós ainda, que não estamos no nível moral da Lívia, né, para a gente parece que ela não refletiu nas consequências, né. Mas é justamente isso que a Fabiana falou, se ela não tomasse uma atitude, seria muito pior para ela, né, para o que ela pensava, para a moral que ela já tinha, né. Tanto é que depois, né, para frente, aí a gente vai ver que ela aceitou as consequências da sociedade aí de uma forma brilhante, né. E a gente não consegue entender isso ainda, né, mas a gente vai entender um dia. E aquele outro livro do Emmanuel, Renúncia, né, ele mostra também isso, né, essas consequências, mesmo o há 2000 anos, ou 50 anos depois, né, que seria a continuação desse há 2000 anos, né, também mostra as consequências de muitas atitudes que as pessoas têm, e essa questão de fazer o que acha certo e aguentar as consequências depois, né? Porque você, pelo menos, você está em paz com a sua consciência, né? Acho que isso é muito legal. E para nós, né, que estamos aí estudando a doutrina espírita, né, a gente está vendo que não é só esse momento, né? Que tem uma vida futura, né? Que tudo vai muito além do que os nossos olhos de carne podem ver, né, nesse momento. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente ir refletindo, né? Não é que é para a gente sair tomando atitudes intempestivas, nada disso, mas muitas coisas a gente vai conseguindo ver que uma atitude hoje vai levar a consequências muito melhores, muito para frente, né? Então, eu penso muito assim, né? Isso para mim me dá muita força. Então, eu sempre estou pensando na vida futura, não só exatamente nesse momento presente. É isso aí, não, boa lembrança, né? Às vezes os grandes benefícios que a gente vai ter não é nem nessa vida, né? Mas não. O que é essa vida, né? São só pois é. Milésimos 60, segundos, 80 anos, né? E daqui a
a gente pode ter as consequências dessas durante 500 anos, né, é melhor do que pensar nas consequências agora nos próximos 20, né? Vamos esperar pacientemente como Simeão. Muito bom, gostei. Obrigado. Mais comentários? Mas tudo não fizera ela em vão por aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer sua antiga confiança? E Pilatos, na sua imaginação, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite, em que fora ele mais franco quanto aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, né, num dos cantos da grande praça. Agora adormecida por um sol causticante, né? Um sol causticante é aquele sol que queima tudo, né? Aí fazer uma comparação com a soda cáustica, né? Assim, que estraga tudo, né? Que queima tudo. Por um sol causticante de brasas vivas. Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira pelos apelos da serva, que representava aos seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos, né, desamparados. Seu coração, porém, sancionava plenamente, né, concordava, né, plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável o seu coração atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Então, ela estava nesse momento, né, olhar o raciocínio e olhar, ter os valores e a conveniência, né? E aí ela falou, não, os valores são mais importantes que a conveniência, né? Porque se eu seguir os meus valores, né, eu vou ter a paz no meu coração, né? Então a gente tem que avaliar sempre isso nas nossas atitudes, né? O que é o conveniente? E como que a Lúcia falou, né? Perfeito. As consequências dessa, a gente, eventualmente que nessa vida a gente tenha consequências adversas, mas depois eu vou ter, né? Eu vou ter passado por uma prova muito importante, né? O que são as provas para a gente? Né? São momentos de uma certa angústia, né? Que a gente tem que mostrar que a gente conseguiu alguma coisa, né? E a gente é olhado com uma certa desconfiança, né? Isso é uma prova, né? Porque se todo mundo soubesse que a gente vai passar na prova, praticamente não precisaria ter a prova, né? A prova pode estar sempre ligada a poder não passar na prova, né? Então, acho que isso que é interessante também. Comentários? E quando você passar pela prova, né, Paulo, uma atitude de reforço do valor é você, quando tiver uma pessoa próxima de você, sabendo que ela vai trilhar aquele caminho que um dia você passou por essa prova, justamente fazer com que ela evite que faça isso. Eu acho que aí é aquele que a Lúcia, a Fabiana falaram, o sabor doce de você estar
cumprindo, de certa forma, aquele valor que começou a entrar dentro de você. Entendeu? Fala, puta, eu passei por isso, a pessoa vai passar igual, é inevitável, porque a atitude é incompatível com uma situação, que é você tentar mostrar esse lado para ela. Então, ao mesmo tempo, você está ajudando, protegendo essa pessoa, mostrando uma visão que talvez ela não esteja vendo, está envolvida de tal forma que não está vendo as consequências negativas que virão, e está reforçando esse valor. Eu acho que isso é interessante mesmo, a gente refletir sobre isso. Perfeito seu comentário, Fiore. Até eu lembrei. Pode falar, Lúcia. Não, termina aí. Eu lembrei do... Você falou, né, da gente conseguir passar pelas provas, né? E quando a gente consegue, a gente olha para a pessoa de uma forma diferente, né? E o ano passado, eu decidi que eu ia ficar 3 meses sem comer doce, chocolate, que eu adoro, né? E principalmente chocolate, né? E aí, quando eu ia lá no Noel fazer na entrevista, né? E era interessante que nunca tinha aparecido para mim, né, ali sentar na minha frente ali na entrevista, né, uma pessoa que tivesse algum problema com vício, né? E enquanto eu estava naquele período lá que eu estava falando assim, ó, eu aparecia quase toda semana, né, alguém eu vou só fechar um pouquinho, Fiore, depois eu abro para você. Aparecia quase toda semana alguém que tinha algum problema, né? Vício em e era assim, dos mais variados, né? Vício em álcool, vício em drogas, vício em gastar dinheiro. E era diferente, porque eu podia olhar para a pessoa, né? E falar, né? Assim, nossa, faz que dá para fazer, né? Aquela coisa lá do só por hoje, né? Então, o meu objetivo quando eu comecei era fazer uns dias, depois aí foi se transformando para ficar lá 3 meses, né? Que eu fiquei. E era possível, né? Cada um tem o seu vício, né? Todos nós temos vícios, né? Então, a hora que a gente consegue vencer esses nossos vícios, a gente consegue olhar para o outro no olho e falar, vai que você faz também. Isso Muito aí. legal, Fiore. Gostei. É isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Você está ajudando a pessoa que eu falei. O Noel é isso, né? O Noel e outras instituições semelhantes a outros credos é esse acolhimento, né? Que a pessoa está precisando, né? Está precisando de alguém que tenha essa visão, que tenha essa serenidade e mostre para ela, você também consegue. Vai que você consegue. E encaixa. A pessoa fala assim, cara, se um consegue, por que eu não consigo? E é aquilo, você deixou uma sementinha lá dentro, que ele vai ficar pensando, entendeu? Perfeito. Isso aí, obrigado. Lúcia? Não, eu só queria pontuar essa tranquilidade inalterável, né, do coração da Lívia, né? E aí, como você citou Sócrates, né? E eu gosto muito também, e eu lembro de um pedacinho lá de quando ele já estava preso e condenado, né? E aí ele chamou um carcereiro lá e falou, olha, fulano, por favor, vá lá falar com a minha esposa, pegue tanto de dinheiro lá na época e peça para ela entregar, ou você entregue, agora eu não lembro quem que era, enfim, para fulano de tal também, porque ele tinha comprado uma galinha e não tinha pago ainda. Então ele estava com esse senso, né, de responsabilidade, né, e com esse coração inalterado, com essa tranquilidade inalterada, mesmo com tudo aquilo que ele estava passando, né? Ele ainda estava pensando no outro, né? Não estava querendo sair daqui sem deixar tudo certinho, né? Então, assim, acho que são exemplos, né, assim, maravilhosos para a gente ir tomando nas pequenas coisas do dia a dia, bem pequena mesmo, né? E a gente vai de pouco em pouco, de passo em passo, a gente vai chegar, né, nisso tudo aí,
como o Fiore estava falando também, é tudo o que eu acredito também. E nesse momento aí, quando ele está preso, tem outra parte que eu gosto muito também, que a esposa vai visitá-lo, e aí ela fala, nossa, mas foi injusta a sua condenação. Verdade. Aí ele falou assim, e você queria que ela fosse justa, né? Exatamente. Muito bom isso. É óbvio que ela não seria justa. Mais comentários? Além disso, nesse conflito interior da razão e do sentimento, este último lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela a hora sagrada da gratidão de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então desassombradamente, né, sem temor, né, sem ter pensar em nenhuma sombra, né, deixando os dois companheiros à sua espera num dos largos recantos da praça, enquanto procurava ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Então eu vou parar por aqui, pessoal, porque se a gente começar o próximo, provavelmente vai estourar o tempo lá que eu posso subir os vídeos no YouTube, tá? Então a gente deixa para começar o próximo assunto na semana que vem, tá bom? Mais comentários? Comentário final? Eu vou encerrar a gravação.